feito. E eu tenho a certeza, irmãos, que o que Deus fez nesses 6 dias, Deus continuará fazendo enquanto nós estivermos aqui adorando a Ele. Então não se limite a dias, adore ao Senhor, porque Ele quer manifestar o seu poder em nossas vidas. Por gentileza, o tema que os irmãos já conhecem, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, de Abacuque, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 2. Abacuque, capítulo 3, vamos ler alguns versículos, que diz assim, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor já ministrava ao meu coração desde o dia que foi instituído este tema, e nós nos organizamos para que nenhum de nós viesse ministrar. Não que nós estivéssemos fugindo da responsabilidade de ser ministro do altar, mas nós oramos a Deus, e eu quero entrar no tema de avivamento, e um dos requisitos para um avivamento é reconhecer que você precisa ser avivado. Então, nós conversando, eu, Osiel e também o Ricardo, que muito nos ajudou, está à frente deste trabalho, também sempre empenhado, nós conversando, não fugindo da responsabilidade, mas achamos por bem trazer esse reconhecimento para nós, de que nós também precisamos da ação do Espírito em nossas vidas. E queríamos também ouvir respostas, não acerca do povo que ouve, mas também nós que estamos à frente do trabalho. E por isso, nós orando, nós entendemos que nós queríamos não ministrar, mas o Ricardo ministrou no primeiro dia, e aprove Deus estar ministrando hoje. Mas o Senhor já trazia algumas coisas no meu coração acerca deste tema. O avivamento, ele é a ação de Deus no homem. O avivamento começa por Deus e depois o homem. É Deus se manifestando para que depois o homem se manifeste diante de Deus. Deus se manifesta ao homem, o homem reconhece a necessidade de ter Deus. Logo, quando ele reconhece a necessidade de ter Deus, ele busca a Deus. Quando ele busca a Deus, a consequência é adorar a Deus. E aquele que adora a Deus também quer servir a Deus. Então, o avivamento é o homem sendo preenchido por Deus, reconhecendo a necessidade de ter mais de Deus, de adorar a Deus, e quem adora, ele trabalha para Deus. Então, este é o avivamento. Por isso, o avivamento, quando vem na igreja, o povo, ele sente a necessidade de buscar mais a Deus, de adorar mais a Deus e de trabalhar para Deus, ou seja, trabalhar dentro da igreja. Este é o avivamento. E ele começa com a ação de Deus no homem. O homem reconhecendo a sua necessidade. Logo, Deus, ele vem sobre o homem.
Deus se manifesta ao homem, mas se o homem não reconhece a necessidade de um avivamento, para por aí. Não acontecem as etapas para o avivamento. O avivamento não é algo sistemático, que nós podemos resumir. Não é algo que nós podemos dar um método de como se chegar ao avivamento. Se não é algo sistemático para se chegar ao avivamento, significa que não existe uma escala, não existe ações que nós devemos tomar como regra para se chegar ao avivamento. Ou seja, tudo que nós fazemos são métodos para se buscar o avivamento. Fugir do pecado é um ato de ir em busca do avivamento. Oração é um ato de ir em busca do avivamento. Ir todos os cultos para a igreja é um ato de ir atrás do avivamento. Ajudar os obreiros da igreja é um ato de buscar o avivamento. Jejuar é um ato de buscar um avivamento. Então perceba, tudo é um ato de buscar o avivamento. E aí tem aqueles que criticam uma campanha que diz avivamento. É porque não lê Bíblia e não entende que todos os atos levam nós a encontrarmos o avivamento. Porque o avivamento, o primeiro requisito, é o homem reconhecendo que precisa mais de Deus. E o homem que reconhece que precisa mais de Deus faz campanha, ora, jejua, busca, vem para a igreja, faz o que for, mas ele vai atrás do avivamento. Então entenda, não podemos criticar a forma que alguém vai atrás do avivamento, porque tudo leva ao avivamento. Porque o homem que reconhece a necessidade, sabe também aquilo que lhe falta, sabe também aquilo que ele precisa fazer para se chegar ao avivamento. Segundo ponto, o avivamento nem sempre ele é coletivo, Zé. O avivamento, muitas das vezes, ele é individual. Gênesis capítulo 4 vai dizer que quando nasce Enos, período em que ninguém mais invocava o nome do Senhor, a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Avivamento individual. O povo não busca, mas Enos nasce e começa a buscar o Senhor. Gênesis capítulo 6 vai dizer que há um avivamento individual. Noé, no meio da corrupção generalizada na face da terra, o texto vai dizer no versículo 8 que ele achou graças aos olhos de Deus. Versículo 9, Noé andou com Deus. Avivamento. Enquanto ninguém queria Deus, ninguém queria saber de Deus, um homem reconhece: eu preciso de Deus, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que adorar a Deus. Aí Deus diz para Noé: Noé, faz uma arca, entra dentro da arca, porque eu estou trazendo avivamento. Então logo o avivamento é Deus vindo sobre o homem reconhecendo a necessidade de ter mais de Deus, o homem querendo buscar a Deus, o homem adorando a Deus, servindo a Deus e Deus tirando ele do mundo. Quanto mais ele busca a Deus, mais Deus tira ele do mundo. Quanto mais ele se dedica ao Senhor Deus, mais o Senhor vai tirando ele da terra. É por isso que quando nós buscamos o avivamento, uma das coisas que nós precisamos fazer é deixar um pouquinho as coisas da terra, se ligar mais nas coisas que são dos céus, se ligar mais naquilo que nos faz se achegar a Deus, orar mais, buscar mais, jejuar mais, falar mais com o Senhor e buscar a santificação. A Bíblia vai falar sobre um outro avivamento. Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Avivamento é sair do comodismo, sair da onde Deus não quer, entender que é tempo de começar a caminhar na direção de Deus e ir para onde Deus está querendo. Avivamento é isso, irmão. Quanto mais nós buscamos a Deus, nós entendemos a necessidade de
Deus, nós adoramos ao Senhor Deus, Deus começa a nos enviar, tirar nós das coisas da terra e começa a operar nas nossas vidas. É por isso, irmão, que vai ter gente do teu lado, nesta campanha contando vitória, porque quanto mais busca a Deus, reconhece a Deus, adora a Deus, serve a Deus, vem para a casa de Deus, Deus começa a tirar ele de algumas coisas, mas do outro lado Deus começa a dizer: toma terra, toma vitória, toma bênção, porque é consequência de avivamento. Aleluia. Então entenda, avivamento nem sempre é coletivo, avivamento às vezes é individual. Posso dar um exemplo que, pasmem, o avivamento pode ser algo que venha avivar somente uma pessoa que está aqui neste culto. É possível que uma pessoa só que está no meio de nós seja avivado. Aí alguém diz: onde estão os avivados? Aí eu digo para ele: talvez ninguém foi avivado a não ser aquela pessoa que saiu avivada. Porque nem sempre avivamento é coletivo, às vezes é individual. E porque Deus quer avivar somente um, não. Porque avivamento, eu vou repetir até você entender, é o homem reconhecendo que precisa mais de Deus. Eu vou repetir, irmão, até você entender este negócio. Não é que Deus quer avivar um só, Deus quer avivar a igreja, mas quando alguém reconhece, e o problema é que tem só um às vezes reconhecendo: Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, trabalha em mim, Deus, se move em mim, Deus, eu quero o primeiro amor novamente. Aí Deus começa a derramar o avivamento. Arande calabás, uri calabás. Para de andar com teu currículo, irmão, dizendo que prega, que louva, que faz, que está na igreja. Busque avivamento, porque Deus está dizendo nesta noite para nós: crente de currículo não sobe para o céu, mas sobe uma igreja avivada, que fala: eu preciso, eu quero, eu adorarei e eu servirei ao Senhor. Aleluia. Esse é o avivamento. Aleluia. E estes que eu dei exemplo perseveraram neste avivamento. Terceiro ponto: o avivamento ele pode vir em um dia. Avivamento pode vir em um dia. Porque não podemos colocar que avivamento é algo que deve se passar anos ou meses. Avivamento pode vir em um dia. Uma pessoa reconhecer que quer Deus, que quer servir a Deus, que quer adorar a Deus e quer trabalhar para Deus. E quer ser transformado por Deus. Mas o avivamento pode vir por etapas. Etapas que são muitas das vezes não reconhecidas, não percebidas. Como eu disse, pode ser que uma pessoa seja avivada e você não perceba. E está ocorrendo as etapas do avivamento. O Osiel está sendo avivado. Nós não percebemos. Ele vai passando dias avivados. Só a sua esposa percebe a diferença que acontece nele. Então o avivamento nem sempre é notório. A chamada de Deus para o avivamento nem sempre é visível, mas está acontecendo. Aleluia. Alguém pode dizer: para que a campanha, para que isso, para que aquilo? Pode estar acontecendo o avivamento e você não está vendo. Mas Deus está dizendo: já está ocorrendo as etapas do avivamento. Aleluia. Mas sabe por que eu glorifico? Porque eu entendo uma coisa: Deus pode avivar um, e a igreja não pode perceber, o povo não pode perceber, mas até Satanás, irmão, sabe quando Deus está avivando. Aleluia. Porque ele percebe que no meio de uma multidão tem alguém diferente ali. E quem é diferente, pastor Ezequias, é como chama. Pode ser um avivado, mas o que está nele tem poder de trazer chama em toda a igreja.
É por isso, irmão, não importa como vai ser os cultos daqui para frente, mas uma coisa eu tenho certeza, o que Deus fez no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, Deus vai levar até a consumação do século, porque avivamento, Satanás não para, ninguém para, homem não para, só Deus pode manter o avivamento ou paralisar ele. Então entenda, algo está ocorrendo no meio de nós, ainda que você não veja. Oh, glória, aleluia. Zwingli e Martinho Lutero, reformadores, eram homens que compreenderam no seu período que a Bíblia era só para os riquinhos, só para quem tinha formação. A mensagem não era pregada como essa. Eles entenderam o período que eles estavam vivendo. Eles eram um avivamento, uma chama de Deus. Eles se levantam. Não é uma comitiva, é Martinho Lutero sozinho. E ele trouxe um avivamento por meio do Espírito que veio sobre ele. Porque não tem como nós falarmos que aquilo que Martinho Lutero faz, a reforma, as teses que ele publica, foi simplesmente obra humana, não, é ação do Espírito. Por causa da sua ação, dos seus atos, a Bíblia chegou até nós. E nós entendemos que tudo é pela graça, pela fé. Então compreenda, uma chama no meio de nós, não é uma chama comum, é a chama do Espírito que está sobre alguém. E vai trazer efeito sobre as nossas vidas. Vai trazer efeito neste altar, no meio dos obreiros e em toda a igreja. Esta campanha não é em vão. E eu não estou fugindo do tema. Nós lemos aqui, falamos muitos dias sobre Abacuque. Abacuque é uma chama. Alguns entendem que o nome Abacuque significa abraço ardente. Aquele que abraça. Outros dizem que é aquele que lutou com Deus, como Jacó, só que pedindo misericórdia. No capítulo 1 de Abacuque, ele ora a Deus. No capítulo 2, Deus responde. No capítulo 3, ele ora ao Senhor, só que agora em forma de cântico. Capítulo 1, ele ora. Capítulo 2, Deus responde. Capítulo 3, ele está orando, só que agora cantando ao Senhor. Porque até em oração dá para cantar e adorar ao Senhor. No capítulo 1 ele grita, violência e morte. Ele começa a clamar e dizer, Senhor, eu tenho visto violência e morte. Não é nos estrangeiros, é no seu povo. Ele está vendo violência, ele está vendo morte no povo, ele está vendo contenda. Ele mesmo vai registrar no capítulo 1 que há grande violência e injustiça. E a injustiça tem prevalecido no seu tempo. A lei tem se afrouxado. Ou seja, não tem valor algum na sua aplicação. Ele começa a falar dos problemas que está no povo de Deus. E então, no versículo 5, Deus responde para ele, Abacuque, eu já preparei aquilo que vai corrigir o meu povo. Estou levantando os caldeus para corrigir eles. Eu vou trabalhar no meio do meu povo. Eu vou fazer a minha obra, Abacuque. Porém ele começa a orar e dizer, Senhor, mas que obra é essa? O Senhor não se agrada deste povo, em outras palavras. No capítulo 1 ele começa a dizer, como o Senhor pode levantar alguém mais injusto do que nós, para nos corrigir? Este povo é terrível, e quando eles vierem sobre nós, eles vão nos afligir, vão nos se gloriar, e dizendo que venceram por causa dos seus deuses. E Deus ouvindo a oração de Abacuque, Deus está dizendo, eu vou trazer um avivamento, Abacuque, eu vou tratar com o meu povo, porém ele não quer que o tratamento seja da forma que Deus está dizendo, ele gostaria que o avivamento fosse de uma forma que está no seu coração, não deixando um povo estranho, imundo, ao seu ver, vir e subjugá-los. Perceba que avivamento nem sempre vem da forma que nós queremos.
Avivamento nem sempre vai ser Deus levantando aquele que a gente gosta, aquele que prega melhorzinho, aquele que é o nosso chegadinho, aquele que é da nossa casa. Às vezes o avivamento vai vir de alguém que você não gosta, vai vir de alguém que prega e você não aceita ele pregar. O avivamento vai vir da casa de alguém que você já disse: nessa casa eu não entro. O avivamento vai vir daquele irmão que o currículo dele era sujo, mas Deus transformou e colocou para ser pregador do evangelho. Eu vou falar. Avivamento vem, irmão, pela mão de Deus. Então entenda uma coisa: vem por meio de quem Ele quer, da ferramenta que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Aleluia, mas vai vir o avivamento. Aí Abacuque começa a dizer: Deus, eu não aceito este negócio não, mas os caldeus, Deus disse, os caldeus, é eles que vai trazer o avivamento. Quando chega no capítulo 2, Deus começa a dizer para ele o seguinte: Abacuque, todos os reinos que vivem de sangue não prevalecem, todos os reinos que praticam a maldade, eles não subsistem diante de mim. Todos os reinos, Abacuque, que vivem segundo as suas vontades, eles até continuam durante um tempo vencendo, mas eles hão de perecer. O que Deus está mostrando para Abacuque: Abacuque, eu vou trazer um avivamento por meio deles, é por meio deles que eu vou corrigir o meu povo, mas não significa que a impiedade vai prevalecer, porque quando eu trago avivamento, Abacuque, sai pecado, sai mentira, sai angústia, todo o mal vai ter que sair, Abacuque, e aquilo que está oculto eu revelo. Deus está dizendo: fica tranquilo, Abacuque, eu vou corrigir o meu povo, mas deixa os caldeus na minha mão, deixa quem acha que está prevalecendo na minha mão, deixa quem acha que está no controle da tua vida na minha mão, mas se preocupe com a minha obra que eu vou fazer na tua vida. Aí você vai entender o capítulo 3. Capítulo 1, ele ora, pedindo a Deus que venha mudar a situação. Capítulo 2 é Deus respondendo e dizendo: nada vai subsistir diante de mim. Aqueles que vivem de sangue, eles não vão prevalecer, eles não vão ficar de pé, eles serão só o canal para o avivamento. Em outras palavras, Deus já está demonstrando: avivamento eu posso trazer da forma que eu quiser. E se Deus traz avivamento por meio de um ímpio, Deus pode trazer avivamento da forma que Ele quiser. Não existe um método específico. Alguém pode dizer: avivamento demora anos para acontecer. Depende da forma que Deus quiser trabalhar. O avivamento tem que ser por meio dos pastores. Depende. Se Deus quiser trazer o avivamento por meio das irmãs do ciclo de oração, o avivamento chega. O avivamento tem que ser de fulano ou de ciclano. Não, nem sempre. O avivamento pode vir por meio dos jovens, e eles trazem fogo para as nossas vidas. Então compreenda uma coisa: não julgue quem está do lado e não limite aquilo que Deus quer fazer, porque quando Ele quiser operar, irmão, Ele vai fazer coisas que nós não imaginamos. E eu vou profetizar nesta noite, aquilo que o Espírito está me falando, Ele vai fazer maravilhas em nosso meio. E como Ele disse para Abacuque: vocês vão ficar maravilhados, quando contarem vão ficar pasmados com aquilo que eu vou fazer no seu tempo. Ninguém imagina o que Deus faz, irmão, ninguém pode entender a forma que Deus atua. Nós precisamos parar de tornar os atos de Deus uma cultura, porque Deus abriu o mar ontem, Deus vai abrir o mar hoje. Porque Deus fez nós passar o Jordão a seco, Deus vai passar nós o Jordão a seco novamente. Não, Deus faz, irmão, de multiformas, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no dia que Ele quiser e na liturgia que Ele quiser, irmão. Independente da liturgia, Deus quebra o protocolo, faz do jeito que Ele quer e faz da hora que Ele quer, irmão. Aleluia. Então precisamos parar de querer limitar algumas coisas da forma que Deus quer trabalhar, porque Deus faz, e precisamos respeitar a autoridade de Deus. E Deus está dizendo para Abacuque: eu estou no controle, e eu vou fazer do jeito que eu quero. Quando chega no capítulo 3, no capítulo 2, Deus responde. Ele mesmo diz
que veio a ele a voz do Senhor. O Senhor responde a ele no versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu. O Senhor responde ele. E responde acerca de tudo que são os atos daqueles povos pagãos. E Deus está dizendo, eu vou utilizá-los, mas não significa que eles têm o controle das nossas vidas. Eles serão apenas ferramentas. O que eu vou fazer na vida de vocês é incompreensível, não é presumível. Não adianta Abacuque olhar para a direita, olhar para a esquerda. O que eu vou fazer ninguém pode descrever. Ninguém pode prever o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa no meio de nós. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus quer fazer, ninguém sabe discernir. A forma que Deus vai fazer, nós se utilizamos de ações para se chegar ao avivamento, mas o Deus que aviva, nós não sabemos como Ele vai fazer. E o avivamento que Ele vai trazer em você, que vai gerar chamas, para que essas chamas venham entrar na sua casa, e aquele que precisa ser avivado, vai ser avivado, você não sabe como vai acontecer, mas uma coisa é certa, vai acontecer. Aleluia. Oh, glória. O Senhor responde a ele. Só que eu acho lindo e interessante, que quando entra no capítulo 3, ele vai fazer uma oração, depois da resposta de Deus. E quando ele responde e canta nesta oração, ele não canta por causa da resposta de Deus. Se você ler o texto, você vai perceber isso. Deus responde ele falando, resumidamente, que os pagãos não têm controle sobre a vida deles, só serão ferramentas para o avivamento. Mas ele não está cantando em oração por causa dessa resposta. Ele está cantando em oração por causa da palavra de Deus. Uma palavra que não tem a ver com a resposta. Ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí a gente atribui, esta palavra são as palavras do capítulo 2, e não é. Porque quando você lê o capítulo 2, ele começa dizendo a partir do versículo 3, Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu de louvor. Ele está falando de eventos passados, do tempo de Moisés. Ele não está falando da resposta do Senhor. Ele está falando de eventos passados. Aí quando você vai lendo, ele vai dizendo, o seu resplendor era como luz, raios brilhantes. Versículo 5, adiante dele ia pestes, raios de fogo. Não dá tempo de eu explicar todos os versículos do capítulo 3, mas se você for ler o capítulo 3, e você correr para Êxodo, Levíticos e Números, você vai perceber que ele está narrando fatos que ocorreu nestes livros. Ou seja, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Que palavra? Fatos passados. Aleluia. Fatos passados de perigo que nós passamos. Período que nós estávamos em guerra, que precisávamos de avivamento. Veio nações contra nós, porém o Senhor nos deu vitória. Ele está dizendo, eu ouvi, Senhor, fatos passados teus, e eu temi. Oh, glória. E o que é temor? Caiu tremor sobre mim, e eu compreendi que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele começa a entender de uma coisa, quando ele ouve a oração, quando ele ouve a resposta de Deus, ele começa a entender o que Deus está falando. Muito provavelmente ele ouviu a voz de Deus e ele refletiu sobre fatos passados. Ele ouviu a palavra de Deus, talvez ensinos rabínicos, ouviu a lei do Senhor sendo ministrada, e aí quando ele ouve a palavra de Deus, veio o temor sobre ele. Que temor? Eu compreendo, assim como os fatos passados que Deus operou, e nenhum inimigo tinha controle sobre as nossas vidas, ele vai continuar operando. Se ele disse que vai ter avivamento por meio dos inimigos, nós vamos ter avivamento, mas morte não vai ter no meio
meio do nosso povo, porque assim como Ele operou no passado, como Ele já fez avivamento lá atrás, Ele é poderoso para avivar o nosso povo novamente. Eu preciso, irmão, te falar uma coisa: olhe só um pouquinho para o teu passado. Você já foi avivado em algum momento, você já foi cheio em algum momento, você já teve livramento em algum momento. Satanás em algum momento já disse também que a tua alma era dele, Satanás já disse que ia te destruir, mas olha você aqui, olha você aqui, irmão, olha você de pé aqui, irmão. Não é a primeira vez que vem caldeu, que vem moabita, que vem amonita contra a tua vida, e Deus está dizendo: tu vai ficar com medo agora, Abacuque? Entenda a minha coisa, receba a minha palavra e tema diante de mim, porque eu estou dizendo que eu vou fazer a minha obra, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vai ter Eu não sei se você recebe, mas adora este Deus, porque Satanás achou que ia te embaraçar, mas nesta noite Deus diz: pode se levantar contra a tua vida, mas vai ter avivamento no meio do meu povo, na tua casa, porque Deus está agindo no meio. Eu sinto a glória de Deus nesta noite. Eu preciso pregar isso aqui nesta noite, que Deus está trabalhando na casa de crente. Satanás não queria, mas Deus vem com respostas nesta noite, dizendo: a tua vida é minha, os teus são meus, e aquilo que eu quero fazer na tua casa já está em ação. Já está em ação, já está em ação. Oh glória, aleluia. Já está em andamento, irmãos. Talvez não pode ser notório aos teus olhos, mas tem coisas que já estão em movimento em relação à tua vida, à tua casa e a esta igreja. O que Deus está dizendo: Abacuque, fica tranquilo, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, teve tremor dentro de mim. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Este no meio dos anos é no processo que nós estamos passando. Aviva. E ele diz: no meio dos anos, a notifica, faz notório. Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer ver as ações de Deus, ele quer ver os sinais de Deus durante este período. Este avivamento, ele quer ver os sinais para o avivamento, mas ele está crendo no que Deus está falando, por isso ele está cantando. Primeiro ponto, ele não está vendo o avivamento, mas ele já está cantando por causa daquilo que foi manifestado em palavra. Então, irmãos, cante ao Senhor, adore, não porque está vendo, mas porque um processo está realizando no meio de nós. Aleluia. Ele está pedindo: notifica, que seja notório. Não estou vendo, mas eu já canto, Senhor, a ti. Aleluia, oh glória. Oh glória. Ele diz no versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Ele se usa de palavras hipérbole. O que é hipérbole? Um exagero. Ele sente a presença do Senhor que causa temor, e ele começa a dizer: parece que os meus ossos tremeram, entrou algo dentro de mim. E isso traz a certeza nele. No versículo 16 traz a certeza nele do que Deus está fazendo. Eu não sei se você consegue sentir através da palavra a certeza que Deus está operando. Mas ele, ouvindo a palavra, ele causa nele a certeza.
ele estremece. Então ele diz, no final do versículo 16, descanse eu no dia da angústia. Quando ele vier, esse ele vier não é Deus. Quando ele vier é o povo que vai vir contra ele. Quando vier o povo, os caldeus, que serão ferramentas para o avivamento. Ele diz, descanse eu na angústia. Por quê? Porque já tenho a palavra, e eu temi, eu tenho a certeza. Aí no versículo 17 ele diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Aleluia. Irmãos, esta expressão, vai por favor na sua casa, aqui não dá tempo agora, mas leia o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Miqueias. Ele usa as mesmas expressões, porém ele usa essas expressões só que falando das frutas, falando do figo e da romã. Ele disse para Deus o seguinte, ai de mim. Aí ele começa dizendo no capítulo 7, mesmo que não tenha frutas, eu vou crer em ti. Abacuque, quando ele está dizendo isso, ele está falando de coisas que são necessárias, pastor Ezequias, para o seu dia. Tudo que é necessário para o consumo. Tudo que é necessário para o consumo também são sinais de que algo está acontecendo. Ou seja, se não há figos na figueira, ou seja, não há sinal. Se não há vacas nos currais, não há sinal de que temos alguma coisa. Se não há ovelhas, não há sinais de que temos alguma coisa. Coisas que são necessárias para nós e que demonstram para nós que temos alguma coisa. Ele está dizendo, Senhor, ainda que não temos coisas necessárias que são sinais para nós de que algo está acontecendo em nosso meio, eu todavia me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. Pode não ter nada, pode não ter sinal, posso não estar evidenciando nada, mas eu me alegrarei, Senhor. Aleluia. Ô igreja, você pode não estar vendo hoje, mas se alegre porque a palavra de Deus foi liberada para a tua vida e Deus vai fazer a sua obra. Glória. Aleluia. Eu me alegrarei. Aleluia. Último dia da campanha, mas eu me alegrarei. Eu me alegrarei por tudo que está acontecendo, que Deus está fazendo. Tem coisas que eu queria enxergar e ainda não estou enxergando, mas eu me alegrarei. Porque Deus já está trabalhando na minha casa. Eu me alegrarei porque aquilo que nós estamos fazendo, Deus já está respondendo nesta noite. Eu me alegrarei porque Deus está trabalhando na casa de crente. Eu me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça. E aqui eu encerro. Havia uma figueira chamada de sicômoro. E alguns israelitas, eles, quando iam procurar o fruto, não havia. Ele ia nessa figueira e não encontrava. Abacuque está usando uma expressão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não seja a boa, ainda que seja sicômoro, ainda que seja algo tentando me enganar, ou seja, parece que vai acontecer e não acontece. Eu tenho uma expectativa, mas essa expectativa não corresponde àquilo que realmente deveria ser. Ainda que meus olhos estejam na direita e na direita não veio, eu me alegrarei, por causa que no capítulo 2 eu temi com a palavra dele, eu consegui enxergar que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele vai avivar a minha obra.
Deus está dizendo, irmão, ainda que você está com uma expectativa, eu queria que fosse assim na minha casa. Deus está dizendo, eu estou andando por outro caminho, mas eu estou chegando, meu Deus do céu. Aleluia. Deus está indo de encontro àquele jovem lá, viu, minha irmã? E Deus está indo de encontro à tua filha. Mas aquilo que Deus quer fazer, Deus está realizando. Aleluia. Estou jogando palavra ao vento, não, o Espírito já está tocando e a pessoa sabe com quem eu falo. Deus está realizando uma grande obra. Aquele que parece que não vai se levantar, Deus está dizendo, eu estou indo por caminho contrário do que você imaginava, mas eu estou fazendo a minha obra nesta noite. E a minha resposta para você é: descansa, Abacuque, porque eu estou realizando uma grande obra, e eu vou notificar no meio de Parque Arthur Alvim. Fica de pé, irmão, eu quero encerrar orando. Você consegue se alegrar nesta noite? Você consegue se alegrar nesta noite? Porque o Senhor do controle de todas as coisas está aqui. E se você se alegra, ore comigo e apresente a tua causa, apresente esta igreja, porque nós vamos se alegrar por aquilo que Ele está. Meu Deus, ó Deus, eu te glorifico, ó Pai. Senhor, esta campanha se encerra, mas o propósito continua, Senhor. A tua glória está sendo manifestada nesta noite. E enquanto, Senhor, nós vamos ministrando e glorificando, eu sei que no mundo espiritual algo está acontecendo. Eu sei, ó Pai, que Tu estás no controle. Eu sei que não há ninguém, Senhor, que está com as mãos nesta causa, a não ser o Senhor. Mas este povo é Teu, Senhor. Estes filhos são Teus, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, notifica como Abacuque pediu notificação que seja notório. Eu te peço, ó Pai, como profeta, uma notificação nesta noite, que enfermidade agora venha sair. Que enfermidade agora venha sair, Senhor, como uma notificação. Renova os teus filhos agora, Pai, como notificação que Tu estás no nosso meio, e Tu estás à frente desta campanha, assim como levantastes Abacuque. Eu sei que Tu levantou este povo, ó Pai, e a chama que está nesta casa vai alcançar famílias, vai alcançar, meu Deus, vai alcançar famílias. Tem chama do Espírito, irmão, descendo sobre você, e vai alcançar a tua casa. Esta chama não para aqui, mas vai alcançar a tua família. Se alguém recebe, ele levanta as suas mãos nesta noite. Eu sai no meio de vós. Tenho buscado os meus, que despertasse nesta casa, e tenho ouvido a voz dos meus que clama. Não só no templo tenho eu ouvido, em vossas casas, sei as necessidades particulares, mas tenho visto buscar em favor da minha obra, mas digo eu nesta noite, derramo do meu espírito, e o que eu hei de fazer neste lugar, é promessa antiga. Vi muitos partir, mas eu estou com as minhas mãos estendidas, no controle de todas as coisas. Fortificai-vos nele, porque o inimigo quer destruir. Mas eu, Senhor, coloquei os meus anjos, e digo a vós:
a minha proteção é contigo. E hei de dar grande vitória a esta casa. Minha é a prata, e meu é o ouro. E mandareis conforme a necessidade para esta obra. E eu hei de nem me honrar os meus que trabalham. E deixo a minha paz com vós, diz o Senhor. Glória a Jesus. Tome assento um instante, queridos irmãos. Estamos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade tão especial de estarmos aqui. Eu ouvi a tua voz e temi. Abacuque falou naquela época. E hoje somos nós que estamos ouvindo essa voz. Somos nós que estamos ouvindo a voz do Senhor. Que nós possamos nos submetermos, aleluia, à vontade dEle. E deixar que a glória dEle tome conta da nossa vida. Não obstante vir lutas, dificuldades, naquela época já havia isto. Ainda foi enumerado por Abacuque, algumas delas, dentre tantas. Mas ele, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E há uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Esta alegria vai promover em você um avivamento de fato. Não um avivamento momentâneo, mas de fato. Aquele avivamento que vai te fazer, aleluia, triunfar na presença de Deus. Aquele avivamento que vai fazer você ser, aleluia, uma bênção, uma luz, aonde quer que você esteja. Então, alegra-te no Senhor nesta noite. Receba esta palavra que foi pregada e saia daqui alegre nesta noite, dizendo: o Senhor reina na minha vida. O Senhor reina na minha vida. O Senhor reina na minha vida. Aleluia. E se Jesus não voltar até quinta-feira, nós estaremos aqui de novo, como estaremos domingo, terça e quinta também. Aqui termina só um ciclo de um trabalho, mas a campanha continua. Enquanto Jesus não voltar, essa campanha não vai parar, irmão. Não vai parar. Costumo dizer, a igreja entrou numa campanha no dia que o Senhor formou ela. Campanha, luta, guerra, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então quero aqui agradecer a cada irmão que aqui tem vindo nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Você que tem vindo a esta campanha, mas continue vindo. Deus tem muito mais. Se este renovo surtiu algum efeito na tua vida, comece, aleluia, a viver o renovo. Comece a viver esse renovo.